21 de outubro, sexta-feira. A ciência diz que a matéria é composta de átomos. E os átomos são compostos de pequeníssimas partículas de quarks e leptons. E são blocos construtores da realidade da vida física. É até onde eles chegaram. E eles zombam de Deus, achando que o poder de Deus não é suficiente para algumas coisas, como para a ressurreição. Então eles inventam algumas coisas, algumas frases de efeito, para colaborar com o inimigo de Deus, para dizer que Deus não tem poder para ressuscitar, para convencer as pessoas de que Deus não foi o Criador do mundo, para convencer as pessoas que Deus estava errado quando falou para Eva de que eles iriam morrer. Enfim, eu estou citando algumas coisas, mas tem dezenas. O inimigo é tão sutil que ele tem milhares de argumentos para cada faixa etária, para cada condição do ser humano, se é pobre, se é rico, se é ignorante, se é culto, se ele vive num país com esse costume, com essa cultura. Ele não dá um alimento só para todo mundo. Desde a criação, ele vem dando a comida certa, o prato certo para o gosto certo. Então ele conhece a gente e sabe em qual vai me encaixar para me enganar. Por isso que Deus deixou por escrito a sua palavra. A carta de amor de Deus para o ser humano não ser enganado. Porque o inimigo está em guerra contra os filhos de Deus. Querem enganar, querem destruir. Você pode beber, você pode ser viciado, você pode fazer, lógico que você pode fazer tudo isso. Vê que é uma verdade, ele tem livre arbítrio para fazer o que quiser. Mas o inimigo não fala das consequências. Ele não fala que você sendo um viciado, você vai ser um pária da sociedade com o tempo. Você vai ser aquele que vai vender tudo que tem, vai agredir os seus queridos, vai duvidar de tudo, vai ficar como um zumbi para lá e para cá. Ele não fala isso. Ele não fala para um assassino que você vai ser preso, você vai ser fichado, você não vai se arrumar muito serviço, as pessoas não vão acreditar em você depois. Ele não fala as consequências. Ele quer enganar. Então nós estamos vendo apenas um ou dois itens que ele usa. Ele começou a usar lá no Jardim do Éden para entristecer o Criador. Ele enganou a criatura. Aliás, não enganou porque elas sabiam o que ia acontecer e sabiam que ele ia enganar. Não vai lá porque ele vai te enganar. E ela foi. Não obedeceu a Deus. É um típico cristão que fala que é cristão e não faz aquilo que Deus quer que faça. Fica dando justificativa. Eu sei que na palavra dele está desse jeito. Mas eu, na minha opinião, acho que não é bem assim. Está escrito vermelho, mas eu acho que é amarelo. Outro diz, mas azul fica melhor. O outro diz, mas e se for preto?
Vai ficar muito melhor. E branco? Então cada um vai formando uma religião. Quando na Bíblia tem a resposta certa e pura para todos, tanto no Antigo Testamento que é puro, como no Novo Testamento que é puro. Então Satanás ele deu a receita até para os religiosos. Religiosos, vocês não saem da igreja não, mas aceitem esse veneninho aqui no meio, que ele não é totalmente veneno, ele fala, porque tem verdade também. Você não acredita em Jesus? Sim, eu acredito em Jesus. Pois é, continua acreditando em Jesus. Só que o seu líder pode perdoar pecados no lugar dele. Olha o veneno. Você crê na morte? Eu creio. Sim, continua crendo. Só que quando você morre, você vai para o céu. Se você for mais ou menos, vai para o purgatório. Depois, com o tempo, você pula a etapa e vai para o céu. Ou vai para o inferno, que se você rezar bastante, você vai progredindo até chegar no céu. Então, são coisas. Veja aqui, um senhor aqui, pagão, que não acredita em Deus, e é um zombador de Deus, era um zombador de Deus, e o nome dele é Bertrand Russell. Bertrand Russell. Ele falou assim, olha, vocês cristãos aí que acreditam na ressurreição, veja como vocês são ignorantes. Eu vou fazer uma suposição para vocês aqui. Vê se vocês têm resposta para isso. Um canibal que se alimenta de carne humana devorou um outro ser humano. Ele comeu uma parte do ser humano, o outro colega dele comeu outra parte, o outro comeu outra parte, outro comeu outra parte, comeu uma parte. Ficou um pedaço de ser humano em cada estômago de todos os outros. Do estômago ele virou, com o processo, virou sangue e formou tecidos e fez parte do corpo das pessoas. Desapareceu. Aquele cristão justo desapareceu. Ficou na barriga e no corpo dos maus. Quando Jesus voltar, que vocês falam que Jesus vai voltar e que ele fala que é mentira, né? Esse pagão. Vocês dizem que ele vai ressuscitar. E esse justo vai ressuscitar. Agora me respondam. Ele já não existe mais, acabou tudo. Quem que vai ressuscitar? Porque ele está no corpo do outro. O justo vai ressuscitar, que desapareceu, ou aquele que está com o corpo dele no seu corpo. Ele comeu, ele devorou. Irmãos, nós duvidamos da onipotência de Deus. Como nós somos tão ignorantes, esse senhor ignorante. O ignorante é aquele, não é xingar, é aquele que ignora a verdade. Era só ele ler na Bíblia, iria entender, se ele aceitasse, a onipotência de Deus. A onipotência é aquele atributo que só Deus tem, que é a capacidade de poder fazer qualquer coisa. Do nada. Ele pode recriar o planeta Terra do nada. Não precisa de material pré-existente. Não precisa saber se a pessoa está nesse local ou no outro local, ou se ele virou cinza, jogou a cinza, um pouco foi para lá, outro pouco foi para cá, pôs no rio, pôs no mar, e desapareceu, não achou até hoje.
Isso não importa para Deus. Não interessa isso. Para Ele, aquela pessoa é uma realidade para Ele. E que está dormindo ali. Está no sono da morte, não está nem sabendo que ele foi despedaçado. Só que morreu na esperança de ser ressuscitado. Jesus então vai ressuscitar, vai recriar, porque ele criou uma vez, ele vai recriar, só que não de forma diferente, da mesma forma, sem precisar de material pré-existente. Aquele que crê tem uma parte da divindade de Deus, que é a fé, que ele vai levar para a sepultura, e isso não vai ser esquecido por Deus. Essa fé não vai viver em lugar nenhum, só que não vai ser esquecido por Deus. Deus vai devolver o corpo imortal, perfeito, na segunda vinda de Jesus Cristo. Então essa questão de comeu, é uma besteira tão grande, porque eles acham que Deus não tem poder para criar as coisas. Deus não é o Criador. Eles acham, veja só o cúmulo, eles acham que o ser humano foi formando aos poucos. Durante bilhões de anos começou lá um microbinho, e por acaso aconteceu alguma coisa e virou uma vidinha. O cientista consegue formar uma vidinha? Nunca! Jamais! Nunca conseguiram e nunca vão conseguir. Porque aquela vida só vem de Deus. Ele pode preparar, misturar uma vida com outra, tudo bem. E criar uma terceira, uma quarta, misturar um cachorro com outro, surgir uma outra espécie, tudo bem, porque criou do material pré-existente. Mas Deus não precisa disso. Deus é o Criador, é o Recriador. E vai nos dar o corpo imortal para aqueles que aceitaram de todo o coração. E a morte não é a parte final de tudo. Tragada foi a morte pela vitória, diz o Apocalipse. Foi vencido. Já não tem mais morte. Jesus vai jogar a morte no lago de fogo. Não vai existir mais morte. Jesus vence a morte. E venceu na cruz. Morrendo e depois ressuscitando. E Ele está dizendo para você, creia nisso. Aceite isso. Não aceite aquilo que o inimigo está falando. Não deixe ele separar você de mim. Você é meu filho amado. Não escolha a pior parte. Por que você vai morrer? Por que você vai ser perdido? Se eu já tenho um lugar preparado para você lá no céu.